Em mais um capítulo da série Discos que Envelheceram Muito Bem, eu poderia colocar qualquer um da discografia do David Bowie. Mas se tem um disco que envelheceu muitíssimo bem, é Young America. E é a respeito dele que eu vou falar nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, uma pequena pausa porque eu tenho um negócio sensacional para falar para vocês, que é a novíssima e atualizada edição do Na Estrada com os Ramones. É exatamente uma edição novíssima desse livro espetacular escrito pelo empresário dos Ramones, né? O Monte Melnick, que foi empresário durante 22 anos da banda. Então tem agora essa edição atualizada com um monte de material extra, fotos novas, cartazes, e o mais legal, cara, são as histórias contadas tanto pelo empresário como pelos próprios integrantes da banda, jornalistas, amigos, e as histórias são absolutamente escabrosas. É um livro incrível, cara, que desmistifica todo aquele prazer que as pessoas acham que as bandas têm de estar na estrada. É exatamente o contrário. É um relato muito cru, divertido e triste ao mesmo tempo. E você sabe que aqui você tem privilégios aqui no meu canal. Se você clicar no link abaixo e efetuar a compra desse livro usando o cupom de desconto tradicional aqui, que é Regis Tadeu Indica, você vai ter o melhor desconto da internet, eu garanto. E se você comprar mais livros da editora Belas Letras com o meu cupom de desconto, esse desconto, que já é sensacional, ele fica mais incrível ainda, porque é um desconto progressivo, ou seja, quanto mais livros você comprar, maior é o desconto. Então não perca essa oportunidade de ter esse livro dos Ramones, que é um negócio incrível, incrível, as histórias são inacreditáveis, e essa oportunidade de você adquirir mais livros aí para sua coleção, tá bom? Então, recado tá dado, vamos continuar com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, eu já comentei muito a respeito do David Bowie. Inclusive, a data de aniversário dele foi relembrada dias atrás. Então, por eu já ter falado muito a respeito dele, eu resolvi abordar nesse vídeo, aproveitando essa data, um dos discos que melhor envelheceu dentro da discografia do Bowie. Claro que antes de eu falar a respeito disso, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, uma das bandas mais famosas de todos os tempos, contemporânea do Bowie. E na verdade, eu poderia falar muitas coisas a respeito dele, né? Mas eu não vou ficar, como diria a minha saudosa mãe, a Dona Irene, chovendo no molhado, né? Eu poderia falar a respeito da maneira como ele apontou novas direções na carreira dele, com um radicalismo poucas vezes visto na história da música. Eu poderia falar das suas reais intenções ao realizar essas guinadas estético-musicais, vamos dizer assim. E o que pouca gente sabe é que um dos capítulos mais intrigantes dessas metamorfoses guarda detalhes saborosos, vamos dizer assim, que de certa forma oferecem novas luzes a uma trajetória absolutamente brilhante. Para contextualizar o que eu vou falar nesse vídeo, é preciso dizer mais uma vez que muita gente se surpreendeu quando o Bowie deixou de lado a imagem quase bucólica que ele ostentava nos tempos desse disco aqui, do Hunky Dory, de 1971, para encarnar um alienígena que caiu na Terra em Ziggy Stardust. Aliás, Hunky Dory de 1971 e o The Man Who Sold the World de 1972, é isso, 72, tá? Muita gente se surpreendeu quando ele mudou para o Ziggy Stardust.
E quando todo mundo pensava que o Bowie ia continuar naquela praia para sempre, ele matou o personagem, né? E tratou de montar uma nova faceta que resultou em 2 discos ótimos e muito subestimados. O Aladdin Sane, né, de 73, e o Pin-Ups, também de 73, que é um disco de covers, que é incrível. E aí depois ele mudou de novo, quando ele lançou o também sensacional e apocalíptico, vamos dizer assim, Diamond Dogs, tá? Essa edição dupla é maravilhosa. Qualquer hora eu vou falar a respeito desse disco aqui para vocês. E aí, depois, ninguém estava preparado para o que veio a seguir. O primeiro indício daquela nova mudança, muito mais radical, surgiu na turnê pelos Estados Unidos em 1974, que teoricamente serviria para divulgar exatamente o Diamond Dogs. Só que todos aqueles que assistiram a esses shows naquela época, os felizardos, eles perceberam que as canções estavam menos roqueiras, vamos dizer assim, em termos de arranjo, que havia uma maior presença de saxofone, de teclados, e os andamentos das canções estavam mais lentos. E conforme os shows iam acontecendo, não apenas as sonoridades dos arranjos foi se tornando cada vez mais próxima da soul music, o que incluiu, inclusive, a substituição de músicos da banda de apoio de um show para o outro. Mas o que mais chamou a atenção foi a própria presença cênica do Bowie, que ela foi sendo alterada de maneira drástica a cada show. Tanto que no final daquela turnê, o Bowie já estava quase que completamente transformado em outro ser. Tanto em termos estéticos, quanto no aspecto musical, como um todo. Quem quer ouvir essa transformação com clareza, tem que adquirir um disco que eu gosto tanto, que eu tenho em LP e em CD, que é esse David Live, que foi gravado no Tower Philadelphia. Ó, adoro os 2 discos. Essa aqui, inclusive, é uma edição. Esse disco, na verdade, ele é duplo. Olha que incrível. Olha que incrível essa edição. Tá dando para ver aqui? Olha a mudança estética do Bowie. Tá? Então quem quer acompanhar o que eu tô falando, tem que ouvir esse disco. Eu preciso perder a mania de ter discos em 2 em edições diferentes, mas enfim. E aí o que aconteceu? Você tem que ouvir esse disco, porque esse álbum ele foi lançado em outubro daquele mesmo ano, imediatamente após o término da turnê. E aí você já percebeu que na capa, nas fotos internas, a mudança já era radical de novo. Inclusive, isso aqui não é efeito de iluminação, não. É que o Bowie, ele usou um terno, minha mãe chamava isso aqui de azul bebê. Azul bebê, né? Toda mãe chama aí de azul bebê. E ele tava aparentando assim, tem uns 25, 26 quilos, né? De tão magro. Eu já vou explicar por quê. Não, eu vou explicar agora. Por quê? Porque ele tava cheirando cocaína que nem um louco. Assim, o cara cheirava cocaína como a gente toma café da manhã. E isso ao longo do dia. E aí, o Bowie, ele ficou tão eletrificado, vamos dizer assim, com o som
que ele vinha fazendo, que no intervalo dessa turnê, ele levou a formação da banda, na época, para dentro de um estúdio e resolveu que ele ia lançar, depois desse disco ao vivo, um disco novo de estúdio, e resolveu que esse disco marcaria mais uma vez uma nova etapa, não apenas na carreira dele, mas na vida dele. E tudo gravado ao vivo na mesma sala, todo mundo junto tocando, ao mesmo tempo, e o gravador rolando. E aí, essa inacreditável transformação se consumou exatamente no momento em que os fãs colocaram a agulha das suas vitrolas, das suas picapes, na primeira faixa do Young Americans, que é justamente a faixa título. Veja bem, nós estamos falando do ano de 1975. E esse disco, ele, na época, espelhava essa mudança radical, porque é um disco completamente imerso dentro da soul music americana. Notadamente, aquela vertente que na época a gente chamava de Philly Sound, porque era a cena musical da soul music oriunda da Filadélfia, de onde vieram, por exemplo, grupos maravilhosos como o The Tramps, o Spinners e o Harold Melvin and the Blue Notes, e até mesmo um cantor famosíssimo também aqui no Brasil, era quase um conterrâneo nosso, que foi o Billy Paul. E o Bowie se metamorfoseou, vamos dizer assim, novamente, como se fosse um alienígena, né? Branquelo, esquálido, só que agora caindo, não mais no planeta Terra, mas caindo no universo da música black americana. E essa imersão, ela foi feita com uma absoluta perfeição. Tanto é que o Bowie, com esse disco, ele conseguiu romper a barreira das rádios americanas. Ele realmente entrou no mercado americano, que é o que todo mundo queria e ainda quer até hoje. E mais do que isso, ele promoveu, como é que eu vou dizer? Ele promoveu uma integração racial absolutamente surpreendente. E foi exatamente esse sucesso, essa penetração que ele conseguiu nas rádios americanas, que fez com que ele finalmente entrasse muito bem no mercado americano em termos de vendagens de discos. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, não importava a cor da pele dos ouvintes. Todo mundo sacudiu o rabo ao som de Fame. Que uma canção antológica que ela foi criada por intermédio de uma parceria entre o Bowie, o guitarrista dele na época, que era o Carlos Alomar, que ele tinha conhecido um ano antes durante uma gravação lá em Nova York, e o outro parceiro de composição, John Lennon. Pois é, o John Lennon, que inclusive toca guitarra e faz backing vocal nessa música aqui no disco, que é a última do lado B. Depois eu vou falar a respeito disso. Inclusive, o John Lennon estava morando em Nova York na época. Isso sem contar a esplendorosa faixa título, né, Young Americans, que tem o sax sensacional do David Sanborn. Exatamente, aquele David Sanborn que depois deu uma diluída no som dele, na carreira solo. Mas enfim,
É ele que faz o sax no disco inteiro. E tem também a percussão preciosíssima em Young Americans, que é do percussionista chamado Larry Washington. Outro momento incrível desse disco é a versão que o Bowie fez de Across the Universe dos Beatles. Também com o John Lennon tocando guitarra. E eu digo isso porque essa versão que o Bowie fez, ela é absolutamente digna em termos de qualidade em relação à canção original em si, como também em relação ao álbum inteiro. Porque ela tem um tipo de melancolia na interpretação do Bowie que é diferente daquela que existe na canção original dos Beatles, né? E tem uma curiosidade, nos backing vocals do álbum, que é uma parte muito importante nessa imersão soul, tinha um cantor, cara, que depois ele ficou famosíssimo nos Estados Unidos em carreira solo, que era o Luther Vandross. Incrível, né? Algumas faixas desse disco apresentam uma tensão cadenciada e deliciosa ao mesmo tempo, dentro dos parâmetros da soul music, como por exemplo a Win, a Right, a Somebody Up There's Like Me, Can You Hear Me. E é engraçado porque elas também apresentam um Bowie colocando uma interpretação melancólica, mas é engraçado porque é uma melancolia britânica. Então ela é meio contemplativa, vamos dizer assim, em meio a toda aquela sonoridade harmônica, melódica e rítmica típica da escola da Filadélfia de soul music. Tem uma outra canção belíssima nesse disco chamada Fascination, que é uma parceria do Bowie com o Luther Vandross, né? E que tem uma atmosfera sônica que é meio contraditória, se você prestar atenção. Porque a letra tem um certo otimismo e isso contrasta um pouco com um tom levemente pessimista das harmonias, vamos dizer assim. Ouve, você vai ter essa sensação. E é curioso que o Bowie, anos depois, ele disse que ele não curtiu muito esse disco e essa fase soul music dele, né? Ele falou, foi um momento que eu não tava meio perdido. Mas, pra mim, não só esse disco aqui é sensacional, como a fase inteira, essa fase inteira, eu adoro. E também, minha opinião, foi a primeira vez que eu vi um artista branco mergulhar tão intensamente dentro do universo da soul music, que era predominantemente black. E esse disco também é um exemplo, cara, de um álbum. Lembra como em alguns vídeos aqui eu falo a respeito da ordem das músicas, como eu penso que muitos discos poderiam soar melhores se eles tivessem uma ordem diferente na sequência das canções. E o Young Americans, apesar de ser um disco que eu adoro, pra mim a ordem das músicas tá errada, tá? Porque assim, não dá pra você aceitar que Fame seja a última faixa do lado B. Não há justificativa para isso. Para você ter uma ideia de como eu gosto dessa música, eu que não sou lá um grande fã de compactos, tenho esse compacto aqui, ó, que é o remix de Fame, chamado Gas Mix, que é simplesmente sensacional, e tem também uma versão da Queen com a Queen Latifah fazendo rap. Esse compacto aqui é maravilhoso. Então, muitas décadas depois, o Young Americans, ele ainda é e ainda
exala um frescor dançante, vamos dizer assim, tão inebriante quanto, sei lá, quanto você saborear um cálice de um licor assim finíssimo, de altíssima qualidade, né? Depois que você tem aquela refeição maravilhosa. E quando eu lembro da sensação que eu tive desse disco na época, quando eu comprei, que foi realmente na segunda metade dos anos 70, para os dias de hoje, quando eu comparo com a audição hoje, para mim esse disco só melhorou com o passar do tempo. Assim como todos do Bowie. Inclusive, eu vou contar algumas histórias a respeito das gravações desse disco aqui, quando eu fizer o meu Aposto Que Você Não Sabe do David Bowie. Sai ainda esse ano, eu prometo, tá bom? E vai ser um Aposto Que Você Não Sabe com vários capítulos, né, cara? Porque a carreira do Bowie, além de ser muito longa, tem muitas histórias, tá ok? Então, meu amigo e minha amiga, essa foi a minha opinião a respeito desse disco que envelheceu muitíssimo bem, que eu recomendo que você ouça imediatamente, tá? Aproveita aqui no espaço dos comentários, coloca a sua opinião a respeito dele. E principalmente coloca a sua opinião a respeito desse disco depois de reouvi-lo, né? Depois que você assistiu esse vídeo, reouça o disco e coloca a sua impressão aqui embaixo, tá ok? E não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe como faz, e também visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta dessa banda maravilhosa, né? Esse nome, você já sabe quem é, né? Evidentemente, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até a próxima.